Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar agora a respeito de uma categoria dentro dos direitos políticos que é denominada de consulta popular. O que significa essa consulta popular? Via de regra, quem cria as leis do nosso ordenamento jurídico são os integrantes do poder legislativo, não é? Tudo passa pelo poder legislativo para a criação de leis. Até mesmo uma lei de iniciativa do próprio poder executivo, ela não pode ser criada automaticamente. Ela precisa ser emandada, encaminhada à Casa Legislativa, votada, para que assim ela possa ter validade no nosso ordenamento jurídico após aprovada pelos representantes do poder legislativo. No entanto, a nossa Constituição Federal, ela abre uma exceção, né? Na realidade, 3 exceções para aquilo que nós denominamos de consulta popular. O que é isso? É a possibilidade que o povo, que a população tem de manifestar-se a respeito de leis. Via de regra, as leis são criadas e o povo não se manifesta. Com a consulta popular, o povo vai se manifestar acerca da criação de determinada lei, né? E são 3 situações em que o povo ele se manifesta a respeito da criação de determinadas leis, né? Quais são elas? O referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Por favor, gente, com relação ao PowerPoint que eu disponibilizei para vocês, tem 2 erros aí no que diz respeito à consulta popular. Eu peço para que vocês prestem bem atenção nesse vídeo para corrigir o que está ali no PowerPoint, tá? O primeiro é o que diz respeito ao referendo. O que é o referendo? O referendo significa que, na criação de determinadas leis, o representante do povo, da população, os nossos representantes, os integrantes do poder legislativo, eles criam a lei e depois perguntam ao povo. O referendo, eles vão criar, portanto, a lei e posteriormente pergunta para o povo. Isso já aconteceu aqui no Brasil num primeiro momento, num determinado momento, que foi quando surgiu o Estatuto do Desarmamento. O que é o Estatuto do Desarmamento? É uma lei que permite com que todos os brasileiros, preenchidas algumas condições que a lei dispõe, que a lei obriga, ele pode dispor ou ter consigo uma determinada arma de fogo, né? Com poder evidentemente letal. Essa lei ela foi criada num determinado momento na história recente legislativa do Brasil e posteriormente foi consultado o povo através de um referendo, né, em que as pessoas se manifestaram sobre o desejo de utilizar arma livremente no Brasil, né? Então, os representantes criaram a lei e posteriormente perguntaram para o povo o que ele achava dessa lei, né? A ideia era que fosse disponibilizada armas de fogo para toda a população. E para isso foi realizado um plebiscito. E a imensa maioria da população brasileira, diga-se de passagem, de forma sábia, decidiu que para a liberação das armas deveriam ser preenchidos alguns requisitos, né? Então, nem todo mundo poderia ter arma, somente se preenchido alguns requisitos. Isso foi uma consulta popular que se deu através de referendo. A segunda possibilidade é o plebiscito. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. No PowerPoint que eu disponibilizei para vocês está escrito errado. É plebiscito, tá? Plebiscito, repito pela segunda vez. O que é o plebiscito? Significa que primeiro eu pergunto a vontade do povo e depois eu crio a lei, né? E isso também aconteceu no Brasil em 1993, onde deu-se a possibilidade do povo optar pela questão da forma de governo, né? Na forma de governo. Nós sabemos que o Brasil ele é uma república, né? Em que o sistema de governo ele é presidencialista, né? E aí teve a possibilidade da população em 1993 escolher a forma de governo e a forma de poder e o sistema de governo no Brasil, não é? E aí existia a possibilidade das pessoas escolherem entre a monarquia, né, o sistema de governo monárquico, o parlamentar ou presidencialista. E no Brasil, em 1993, nós optamos pelo regime
republicano presidencialista, não é? Que foi o que a maioria do povo brasileiro sabiamente escolheu, né? Aquele que fosse escolhido presidente da República ocuparia o cargo de chefe de governo e de chefe de Estado. Ou seja, primeiro perguntou para o povo o que ele queria e depois fizeram a lei, né? A lei que criou aí o sistema presidencialista no nosso Brasil. E existe também uma terceira forma de consulta popular, que é a denominada iniciativa popular. O que significa iniciativa popular? É a possibilidade que tem do povo fazer as suas próprias leis. Não é tão fácil, né, gente? Via de regra, quem faz a lei são os nossos representantes do poder legislativo. A iniciativa popular, ela permite que o povo crie as suas próprias leis, mas cumprindo alguns requisitos, para ser mais exato, 3 requisitos que a legislação coloca como obrigatório. Quais seriam esses requisitos? Primeiro, para que haja uma criação de lei de iniciativa popular, eu preciso de 1% do eleitorado nacional brasileiro manifestando sobre a vontade de criação dessa lei. Gente, 1% não é pouca gente, né? É muita gente. 1% é muita gente. Verifique o número de eleitores que o Brasil tenha e calcule 1%. É muita gente se manifestando, ok? Depois, é preciso que essa iniciativa popular passe por 5 estados, né? Como uma forma de ampliar o aspecto democrático. Por que isso, gente? Pense nos estados em que tem um maior número de eleitores, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. Se não colocasse esse requisito de 5 estados, certamente os estados com maior número de eleitores facilmente criariam leis por iniciativa popular. Então, a obrigatoriedade de que esse 1% do eleitorado que desejam criar uma determinada lei esteja disposto em pelo menos 5 estados da federação. Tá? E o terceiro requisito, que também é um requisito muito difícil, né? Qual? Que 0,3% do eleitorado de cada estado se manifeste a respeito da vontade de criar determinada lei. Então pense, 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados, sendo que cada um desses estados eu preciso ter 0,3 pessoas que se manifeste sobre a vontade de criação dessa determinada lei. Tá? Isso já aconteceu em um determinado momento na história do Brasil, né? Quando transformaram o crime de homicídio em crime hediondo, né? Isso se deu em virtude, em 1992, para ser mais exato, com o assassinato da atriz Daniela Pérez, né? Filha daquela famosa escritora Glória Pérez. Quando ela foi assassinada, não sei se vocês sabem da história da Daniela Pérez, ela foi violentamente assassinada, ela foi esfaqueada pelo colega de trabalho enquanto eles gravavam uma novela, né? Ela teve um envolvimento com essa pessoa, né, que era casado, e ela foi brutalmente morta, né? Uma triste história que gerou uma comoção nacional muito grande. E essa lei de transformação de crime hediondo, ela teve uma grande repercussão para a modificação da antiga lei, né, do Código Penal, transformando o crime hediondo em crime hediondo, o crime de homicídio, né? E, felizmente, houve esse avanço na legislação e o homicídio passou a ser considerado crime hediondo, ok? Mas perceba que a iniciativa popular é um processo bem dificultoso, que dificulta aí a criação de leis por iniciativa popular. Então, repito, recapitulando, existem 3 formas de consulta popular: o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, nos contate através da ferramenta Fale com o Professor, tá bem? Nós falamos da questão do processo eleitoral ativo, que seria a possibilidade de escolher os nossos representantes, e agora nós vamos falar do processo eleitoral passivo. O que seria esse processo eleitoral passivo? É aquela condição em que o indivíduo ele pleiteia o cargo público, né? Ou seja, ele é escolhido. E
Claro, para você ser escolhido também é necessário preencher alguns requisitos que a legislação, ou melhor, que a nossa Constituição Federal coloca como fundamentais, né? O primeiro, se eu quero concorrer a um cargo público, eu preciso ter nacionalidade brasileira. Então, para concorrer a cargo público, eu preciso ser brasileiro, brasileiro nato, né? Para concorrer a determinados cargos públicos. O estrangeiro pode concorrer a cargo público? Nós vamos falar isso no momento posterior. Vamos deixar essa brechazinha, né? Outro elemento, para concorrer a cargo público, eu preciso estar pleno no exercício dos meus direitos políticos. Eu não posso ter sido condenado, né, por crimes cometidos anteriormente, por conta da questão da lei da ficha limpa, né? Enquanto agente público, eu preciso estar em gozo dos meus direitos políticos. Uma pessoa que foi condenada por um crime que não seja político, por exemplo, ela tem os seus direitos políticos suspensos por um determinado período, né? Conforme determina o Código Penal brasileiro, né? E aí esse sujeito jamais poderá concorrer a cargo público enquanto tiver os seus direitos políticos suspensos. Para concorrer a cargo público, eu preciso estar pleno no exercício dos meus direitos políticos, ok? Que mais? Um terceiro requisito que a legislação que ela coloca como obrigatório é a questão do alistamento eleitoral, ou seja, eu preciso ser eleitor, eu preciso ter um documentozinho denominado título de eleitor, estar alistado como eleitor para concorrer a cargo público, né? E aqui, com relação a concorrer a cargo público, ele vai dar como observação um quarto elemento, que é a questão do domicílio eleitoral na circunscrição. Eu posso concorrer a cargo público, né, enquanto ser eleito para um cargo público dentro da minha circunscrição eleitoral. Então, a grande circunscrição eleitoral brasileira é nascer no Brasil, depois nos âmbitos dos estados e depois no âmbito do município. Se eu quero concorrer a um cargo público municipal, eu preciso ser eleitor daquela cidade, né? Eu quero ser prefeito de Guaratinguetá, por exemplo. Eu preciso estar inscrito, ter domicílio eleitoral na cidade de Guaratinguetá. Eu não posso morar em Lorena, por exemplo, e concorrer a estar inscrito como eleitor em Lorena e concorrer a cargo público em Guaratinguetá. Não, a legislação obriga que você esteja inscrito naquele lugar onde você pretende concorrer. No âmbito estadual, se eu posso morar em Guaratinguetá e concorrer a cargos políticos dentro do âmbito do estado de São Paulo, ok? Sem problema algum. Agora, eu morando em Guaratinguetá, dentro do estado de São Paulo, eu posso concorrer a cargo de governador, por exemplo, do Maranhão? Não, eu estou em outro estado com domicílio eleitoral, numa cidade, no município do estado de São Paulo, então no máximo que eu posso concorrer é a cargos eletivos no âmbito do estado de São Paulo, tá? E para concorrer a cargo eletivo no Brasil, eu preciso estar inscrito em um município do Brasil, num estado brasileiro, em um dos estados brasileiros, para concorrer a cargo público no âmbito nacional. Tudo bem? Então, essa é a característica do domicílio eleitoral na circunscrição, ok? O quinto elemento é a questão da filiação partidária. Eu só posso concorrer a cargo público se eu for filiado a algum partido político. Isso é a regra. A regra da filiação é indiscutível. Ela é obrigatória, ok? E, por fim, eu preciso ter uma idade mínima, né? Para ocupar determinados cargos públicos, eu preciso ter uma idade mínima. Qual é essa idade mínima que eu preciso ter? Se eu quiser concorrer a cargos públicos para presidente da República, para vice-presidente da República ou senador, eu preciso ter no mínimo 35 anos de idade. Essa é a regra. Se eu quiser concorrer para governador, vice-governador de estados ou do Distrito Federal, eu preciso ter no mínimo 30 anos. Essa é a regra. Se eu quiser concorrer para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz, eu preciso ter no mínimo 21 anos.
tá? E para concorrer a vereador, eu preciso ter no mínimo 18 anos. Tudo bem? Essas datas são fundamentais que todos observem, ok? Chama a atenção aí de vocês, provavelmente, a questão do juiz de paz, tá? Juiz de paz não é juiz de direito, tá, gente? Juiz de direito é aquele um que presta concurso nas carreiras da magistratura, presta um concurso público. O juiz de paz não. Quem que é o juiz de paz? É aquele juiz que realiza os casamentos, né? Para juiz de paz, eu preciso ter a idade mínima de 21 anos e ser escolhido. Tá? Então, observe, eu acredito que muitos de vocês não saibam, para ser juiz de paz, o cargo de juiz de paz, não o cargo, o munus de juiz de paz, ele é eleito, ele é escolhido, por isso que ele está nessas regras da escolha dos nossos representantes. Tudo bem? E para finalizar, né, gente, nós falamos daqueles que podem ser eleitos, né? Seja no polo ativo, seja no polo passivo, e agora nós vamos falar daqueles que não podem ser eleitos ou da chamada inelegibilidade. O que é a inelegibilidade? A inelegibilidade, ela ocorre em duas circunstâncias. Elas podem ser absolutas ou relativas. Quem não pode ser eleito de forma absoluta, como a gente já falou anteriormente, os inalistáveis, aqueles que não estão inscritos como eleitores. Quais são? Os estrangeiros, os conscritos e os analfabetos. Eles não podem ser eleitos. Agora, a relatividade da inelegibilidade, ela pode ser relativa. Em qual circunstância? Para determinados cargos. Por exemplo, uma pessoa com 18 anos, ela pode votar e pode ser votada. A inelegibilidade dela é relativa. Por que ela é relativa? Ela pode concorrer para vereador, mas não pode concorrer, por exemplo, para prefeito, para governador ou para presidente da República por conta de uma condição da idade, ok? Então, ela pode ser a inelegibilidade absoluta, na qual a pessoa jamais ela pode ser eleita, né? E ela também pode ser relativa. Relativa em que circunstância? Aquela eleição ela não pode ocorrer em determinado momento por conta, por exemplo, da questão da idade. Então, com 16 anos eu posso votar, mas eu não posso ser eleito, já que o cargo mínimo que eu posso concorrer no pleito, eu preciso ter no mínimo 18 anos. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro, que tenham apreciado essa aula de direitos políticos. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa aula de direitos políticos, né? Estudem bastante, aproveitem bem o PowerPoint que está à disposição de vocês, o vídeo. Caso tenha alguma dúvida, mande a mensagem para mim pela área Fale com o Professor. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tudo de bom!